Opa, estamos aqui fazendo. Hoje a gente vai fazer uma gravação por motivos do parte técnica, tá, pessoal? Vocês vão ver essa gravação pós o que a gente vai tá aqui dessa conversa. Mas a gente vai estar na hora que for postado, a gente vai estar fazendo. Vai estar conversando com vocês no chat lá, se alguém tiver perguntas, algo do tipo, tá? Rodrigo, você quer se apresentar primeiro? Posso? Bom, gente, primeiro dizer mais uma vez da importância, do prazer de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Lembrar qual que é o objetivo desse canal, o canal para falar sobre direitos humanos. Obviamente, não por acaso ele leva o nome de Mais DH, e é um canal que surgiu há não muito tempo e nas reuniões de segunda-feira lá na Mitra, né? Nas entidades de defesa de direitos humanos. E desde então a gente tem buscado construir toda uma programação voltada para esse tema, né? E muito também em virtude de uma narrativa que, de certa forma, prevalece na internet, do outro lado, no sentido de negar a humanidade, de negar direitos humanos, aquelas coisas todas que o senso comum, a gente está cansado de ver no senso comum, né? Então, acho que é legal falar rapidamente esse contexto da nossa história, que é muito nova, como eu falei, mas a gente segue lutando, né? E em cima dos temas que a gente vem conversando sobre a pandemia dos coisas, hoje a gente vai conversar sobre a vigília para a democracia, que é uma atividade muito importante, uma atividade que tem total referência com a história do nosso país, uma história que a gente sabe que não foi passada a limpo, e nós que atuamos em direitos humanos, eu também atuo na questão histórica e na luta para que essa história seja conhecida, junto com o Comitê Paulista pela Verdade, Memória e Justiça, e tantos outros grupos, né? Então, a questão da vigília é, é um ponto crucial também. E nós temos hoje várias pessoas que eu vou pedir aqui também para vocês se apresentarem, mas especialmente a presença da Eugênia Augusta Gonzaga, né? Que tem todo um conhecimento sobre esse tema. E primeiro agradecer a presença também, o prazer, a possibilidade da gente trocar ideias e conhecimentos. E é isso, meu nome é Rodrigo Cérvulo, eu sou do Coletivo Advogados para a Democracia, do canal Mais Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, do Comitê Nacional de Proteção e Combate à Tortura, a Comissão de Justiça e Paz, enfim, tantas lutas estamos aí juntos, né? E aí eu passo para vocês também se apresentarem aí rapidinho. Olá, sou Eugênia, estou aqui do outro lado. Muito prazer, Rodrigo, Céfalo, e estou à disposição aí para questões de vocês em relação à vigília, em relação a toda essa luta pela busca dos corpos de desaparecidos políticos, também o fato de que fui a procuradora exonerada pelo seu Bolsonaro em julho de 2019, né? Então foi uma situação bem difícil da gente enfrentar, né? Mas continuamos aí na busca por essa verdade, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês. Bom, então eu vou me apresentar agora, né, agradecendo primeiro a presença da Eugênia e dos demais companheiros. Meu nome é Clarice Goldberg e eu, além de fazer parte do canal Mais DH e participar de alguns dos grupos, junto também com o Rodrigo, com outras pessoas, eu estou junto ajudando de alguma maneira a organizar a vigília, da qual a Eugênia é uma das coordenadoras, a partir do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil, né? Então, assim, nós achamos importante da gente, nesse momento, falar sobre
os conteúdos que dizem respeito a essa, né? Mas também de fazer esse convite para que as pessoas se somem, porque a gente tem que estar cada vez mais junto. Então é isso, boa noite. Estamos aí. A Valéria, se apresente. Ok, Laia, obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Valéria, eu sou advogada criminalista, sou membro também, juntamente com o Rodrigo, da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, e estou no Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo, entidade ligada aos presídios, visitação de presídios, enfim. É um prazer estar com vocês nessa noite e vamos ao bate-papo. Aliás, desculpa, eu esqueci de falar que eu também participo, eu sou integrante, eu estou, inclusive, presidente do conselho da comunidade, né? Como a Valéria lembrou, é que, gente, são tantos espaços que a gente acaba esquecendo, desculpa. É verdade, a gente acaba pulando para ficar mais curto, inclusive. O importante é que militamos do mesmo lado. Vocês já querem informar alguma notícia, alguma... Pra gente já começar esse papo aqui? E vamos começar já, até porque a Eugênia depois tem outros compromissos ainda ligados à divulgação da Virgínia. Acho que seria importante dela falar, inclusive, a história, né, da origem que teve, inclusive, da marcha do ano passado e por que se transformou numa vigília. Tudo a ver com esse momento. Boa, Clarissa. Bem, não sei se vocês se lembram, no ano passado, nós fizemos a primeira caminhada do silêncio pelas vítimas de violência do Estado. Foi, acho que, o maior ato pós-ditadura, né, pós-1988, em defesa da democracia, do Estado de Direito e com esse mote, né, das vítimas de violência do Estado de ontem e de hoje. E reuniu mais de 10 mil pessoas no Parque do Ibirapuera. Obviamente que nós não conseguiríamos atingir tanta gente, né, se não tivéssemos um excelente garoto propaganda naquele momento, né, em que nós lançamos a campanha pela caminhada no dia 31, que caía num domingo, e o presidente Bolsonaro pediu para que as pessoas comemorassem o golpe militar. E isso deu um efeito imenso, um efeito contrário, para variar, né? Deu um efeito contrário, no sentido de que as pessoas disseram, não, eu não vou comemorar o golpe. Então surgiu, né, no Twitter a mensagem, olha, vamos para a caminhada do silêncio. Então apareceram mais de 10 mil pessoas, uma caminhada que a gente esperava que tivesse de 500 pessoas até 1.000, 2.000 pessoas no máximo, né, apareceram então mais, né, de acordo com os números da Guarda Municipal do Parque do Ibirapuera, mais de 10 mil pessoas. E foi um evento fantástico, em que as pessoas aderiram, né, a essa ideia de honrar a memória. Trouxeram velas, fotos, flores, caminharam ali 1,4 km. Não é uma grande caminhada, mas também não é uma pequena caminhada, né? Foi algo que durou ali 40 minutos e que as pessoas fizeram de maneira bastante envolvida. E chegando até o monumento que existe lá no Parque do Ibirapuera, bem à frente, né, do parque, do Portão 10, todas as pessoas pararam e realmente se avolumou ali, né, um grande número ali de pessoas, e foi uma apoteose, né, a apoteose do silêncio ou da indignação, mas as pessoas falavam, né, os nomes de quem já tinha desaparecido e gritavam presente. Nós mesmos, né, da organização, mesmo sem ter o equipamento de som adequado para tanta gente, nós falamos em ordem cronológica os números de pessoas já assassinadas pelo Estado brasileiro, né,
desde Doicó de São Paulo, com 70 pessoas assassinadas, mais de 30 mil pessoas torturadas ali dentro, até Mariana, né, até Capão Redondo, até Marielle, e as pessoas iam presente. Foi um ato muito importante que nós não poderíamos deixar de fazer novamente esse ano. Então, desde janeiro que nós começamos a planejar essa segunda caminhada do silêncio, e que não seria esse ano no dia 31 de março, porque cai numa terça-feira, aliás, né, numa terça-feira. E então nós achamos que era melhor repetir o mesmo modelo fazendo no último final de semana. Então tínhamos marcado para o dia 29 de março, que é esse próximo domingo, né? Tínhamos marcado no mesmo modelo, e com essa pandemia do coronavírus, rapidamente nós já decidimos cancelar o evento, mas ele não podia passar em branco. Então foi daí que surgiu a ideia de fazer uma vigília. Eu acho que tem muito a ver com isso que todo mundo está passando em casa, né? Então o nome do evento que foi criado é Vigília para a Democracia, pela Democracia e pelas Vítimas de Violência do Estado. Nós sempre achamos muito importante marcar esse nome, Vítimas de Violência do Estado, porque muita gente defende a democracia, mas não se lembra que isso significa também defender um Estado que não mate os seus cidadãos. E é isso que a gente quer enfatizar. Então, vai ser feita essa vigília nos dias 31 de março e 1º de abril, da semana que vem. A vigília consiste em um conjunto de atos virtuais, em que serão postados na página do movimento Voz do Silêncio entrevistas, lives e filmes, inclusive, sempre falando, né, desse mesmo tema, sempre com essa intenção, né, para que não se esqueça, para que repita. Esse é o objetivo principal. Rodrigo, muta rapidinho só o seu microfone, que ele tá vazando um pouquinho. Tá. Muta ele aí, que Legal. você tá digitando, ele tá saindo aqui. Eugênia, só pra registrar aqui, aonde é que vai ser postado novamente e quais são as redes sociais que vocês vão estar fazendo isso? A página principal é do Voz do Silêncio, que é http://vozesdosilencio.com.br. Essa é a página principal do movimento. Esse movimento foi criado em agosto de 2019, no mês de agosto. Ele já existia, né, e volta agora a tomar forma em razão dessa vigília. Toda a programação constará desse site, e foi também criado uma página no Facebook, né, do Movimento Voz do Silêncio, e dentro da página do Movimento Voz do Silêncio foi criado o evento. O evento se chama Vigília pela Democracia e pelas Vítimas de Violência do Estado. Então, basta a pessoa que tem Face entrar lá, clicar, falar que tem interesse. E como é que ela participa? Participa como estou fazendo, né? Hoje em dia o meu avatar, né, aquela figurinha que aparece quando você manda um WhatsApp ou no seu Facebook, eu coloquei lá o selinho, é o selo. Vigília, Vozes do Silêncio, Vigília pela Democracia. Né, uma flor. A gente sempre enfatiza muito a questão da flor, da foto do desaparecido, da vela, né? Então esses são os nossos símbolos. Na Argentina tem um movimento muito forte, que é o movimento das mães da Praça de Maio, e que com o passar dos anos elas já passaram a se denominar abuelas, né? As avós da Praça de Maio, mas o símbolo permanece sendo o mesmo, que é um lenço branco, que elas decidiram usar cabeças para que pudessem serem reconhecidas por esse lenço branco. Então, na Argentina também tem uma campanha muito forte. O dia do golpe da Argentina foi 24 de março, agora acabou de passar, e teve várias campanhas na internet, né, dizendo: eu não posso sair às ruas, mas eu vou aqui pendurar o meu panuelo, né? O panuelo é o seu lenço, né, para dizer que eu faço parte dessa vigília. E foi uma coisa que tomou muito, pelo menos, as casas e grande número dos apartamentos de Buenos Aires. E a gente quer
tentar fazer algo parecido, né? A gente quer ver se faz um bombardeio, né, nas redes das pessoas com esse tema, porque as pessoas precisam saber que 31 de março foi o dia de um golpe civil militar, que jogou o país numa situação de barbárie e que perdura até hoje, porque para sair dessa situação de barbárie em 79 foi feito um acordo pela não punição desses agentes, e é por isso que a gente vive tudo isso da mesma maneira, porque as pessoas sentem esses agentes do Estado sentem a confiança de que eles podem continuar praticando crimes sem nenhum risco de punição. E esse é o nosso movimento. A gente acha que agora, mais do que nunca, é hora de fazer isso para que não se esqueça, para que não se repita. Bacana. Legal. Aproveitar, até mostrar aqui a logo que a Eugênia estava falando, tá? Eu vou mostrar aqui pro pessoal aqui a logo da Vigília, que vocês estão vendo agora. Essa é a logo que tá aí, Vigília pela Democracia, Vozes do Silêncio, tá bom, galera? Então vocês vão ver aí durante a manhã, o dia inteiro, essa logo, e a galera tá participando, compartilhando e falando. Dá pra logo aí, dá para colocar na sua página, dá para baixar. Então, é uma coisa, acho que importante se fazer, pelo menos até o dia 31 e 1º de abril. E vocês ainda não perguntaram, né? Por que 2 dias, 31 e 1º de abril? Então, eu queria comentar em cima disso também. Eu acho que é interessante essa coisa da data. Primeiro, assim, tem uma discussão, um debate, enfim, em cima do dia do golpe, né? Eu, por exemplo, entendo que o dia do golpe foi dia 1º de abril, que é quando ele se efetiva. Tá. Tem pessoas que afirmam que foi dia 31. Então, esse seria um ponto. Outro ponto, que acho que é importante a gente lembrar, é que junto com esse ato, aliás, com esses atos que aconteceriam agora, no final de semana, né, também teria o ato que a gente faz todo ano lá no DOICODE, lá na Tutóia, Perfeito. só que seria no sábado, seria amanhã, né? E aí a gente acabou adiando, enfim. Então, assim, só para demonstrar que realmente tem uma força, tem um pessoal muito forte unido nisso. E pela primeira vez a gente conseguiu, em um fim de semana, fazer vários atos, incluindo esse da Rotutóia, né? Que é uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade também, de transformar espaços como aquele em espaços de memória e etc, né? E uma outra questão, Eugênia, que acho que seria interessante se você puder comentar, que é essa situação da dificuldade que nós temos de passar a história limpo. E eu acho que isso também permeia aí numa questão da educação ou a deseducação que nós temos no Brasil. Como que você vê, qual perspectiva, qual projeto possível, enfim, nós poderíamos pensar conjuntamente para levar em espaços de educação popular, escolas, cursos, talvez até extracurriculares, bem específicos da história do Brasil sobre esse período. Porque, assim, esses atos que acontecem todos os anos, lembrando a data e etc., o golpe e tudo, eles são super importantes, mas eu acho que tão importante quanto seria um processo de educação mesmo, de informação para as pessoas conhecerem a nossa história, assim, que é super recente, né? Então, se você tem alguma ideia, se alguma coisa já acontece nesse sentido e que eu não sei, enfim, de repente, se você puder opinar a respeito. Ótimas perguntas, Rodrigo. Bem, quanto à data, se é 31 ou se é 1º, né? A ditadura sempre divulgou como 31 de março, como uma data gloriosa da Revolução que tirou o Brasil das mãos dos comunistas, né? Então, você tem o 31 de março dando nomes, né? Dando nome a vários grupos, escolas, ruas, né? Então, a ditadura divulgou o 31 de março. E o 31 de março significa o quê?
E eles começaram a gestar o golpe. Aliás, não, o golpe já estava gestado há muito tempo. Mas eles começaram a comunicar o golpe para mandar, né, os seus fax, né, telex, para as várias unidades do Exército. E o dia 1º de abril, né, realmente foi a data em que o golpe se concretizou. E os exércitos aliados, né, as várias estações aí do Exército Brasileiro disseram que aderiam. Não foram todas, mas aqueles que não aderiram foram massacrados logo em seguida. E não teve nenhuma resistência, né? O que a história conta é que até mesmo aqueles setores legalistas, né? Quando a gente lê em algum lugar setor legalista, a gente tem que ler aquele que defendia a Constituição da época, né? Até hoje, legalista é aquele que defende a Constituição, não é aquele que defende um partido ou outro. Então, naquele tempo, o legalista era aqueles quartéis que tinham como comandantes, né, oficiais que não aderiam ao golpe. Mas eles eram muito poucos, então eles acabaram aderindo ao golpe e os setores públicos, civis, né, os governos, eles não tiveram nenhuma forma de fazer resistência, até porque o presidente da República, que era o João Goulart, ele estava em outro ponto ele estava afastado do país por um motivo pessoal e eles aproveitaram esse tema. Então, de verdade, o golpe ele se concretizou em 1º de abril. Mas, como a gente sabe, no Brasil, não sei se existe isso em outro lugar no mundo, o 1º de abril é conhecido como a data da mentira. E naquele momento, obviamente, né, você hoje em dia já tem medo das fake news, hoje em dia. A gente já não sabe o que é verdade e o que é mentira. Né? Imagina chegar uma notícia para você que aconteceu a tomada do governo brasileiro pelos militares no dia 1º de abril. Né? Então, acharam que seria uma data jocosa, que não poderia, né, comunicar algo tão importante como tendo sido em 1º de abril. Então, escolheram o 31 de março. Né? 31 de março é a maior fake news da história, no caso do Brasil. Né? Porque, então, seria uma data chique para comemorar algo que realmente foi efetivado em 1º de abril. Então, é por isso que, no ano passado, por exemplo, nós fizemos a caminhada aqui em São Paulo no dia 31 de março, que era um domingo, né? E que Salvador, por exemplo, né, não quis fazer nenhum movimento no dia 31 de março, porque tem que fazer no 1º de abril. Mas, enfim, a gente já passou, no meu caso, né, eu já pertenço a uma geração que trabalha com esse tema há 20 anos, mas mesmo assim eu já sou uma geração muito distante da data, efetivamente, do golpe de 64. Então, para a gente, nós não achamos que seja tão importante, né, fixar ou 31 ou 1º. Para a gente acha que o importante é celebrar, lembrar a memória, né, do horror que isso representou, né, do absurdo. E então para a gente é indiferente fazer 31 ou 1º de abril. E foi exatamente nesse sentido que nós marcamos essa segunda caminhada para o domingo. Seria 28, que vai ser, né, 28 de março, e seria a caminhada, então, de lembrar a data do golpe da ditadura militar. Da mesma forma, o Ocupa DOPS, né, o movimento que Ocupa DOPS, não, no caso, né, do DOI-CODE, né, da Rua Tutóia, o ato unificado contra a ditadura. Da mesma maneira, já é um movimento que acontece há 6 anos e que sempre fazia no último sábado do mês de março. Então, já era um evento, né, que já não tinha exatamente uma marca muito definida, mas que sempre quis marcar, né? E então o Ocupa DOPS, né, feito aqui na delegacia da Rua Tutóia, né, por incrível que pareça, né, uma delegacia em que morreram quase 70 pessoas sob tortura absurda, né, não é simplesmente uma situação em que a pessoa teve um ataque cardíaco, né? As pessoas ali morriam de tanto apanhar. Né? Então, pelo menos naquele período, a gente tem comprovadamente o fato de que morreram ali mais de 60 pessoas
e que pelo menos mais 15 mil pessoas, naquele período da ditadura militar, passaram por ali e foram torturadas de uma maneira ou de outra. Então, o DOI-CODE de São Paulo, que existe ali na Rua Tutóia, quase esquina com a Abílio, é um dos maiores centros de tortura do Brasil e que até hoje ali funciona uma delegacia. Então, esse movimento que é encabeçado pelo Núcleo de Memória, de Preservação da Memória Política, ele já faz pelo menos há 6 anos esse movimento do Ocupa DOI-CODE, né? Ocupa DOPS no Rio, e pretendendo a transformação dessa delegacia, que ainda funciona até hoje, em espaço de memória. Então, nós resolvemos juntar esses 2 temas, mas sempre o objetivo foi fazer desse movimento um movimento nacional, porque a tortura não aconteceu só em São Paulo, as mortes não aconteceram só em São Paulo. As mortes, por exemplo, aconteceram no Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Né? Quem vai lá visitar as cataratas do Iguaçu não imaginam, né, o quanto ali pode ter sido palco de coisas terríveis, mas pelo menos 6 pessoas foram levadas ali para dentro e fuziladas. E então nós queremos que esse seja um movimento nacional. E é por isso que estamos fazendo essa vigília pela democracia e sempre divulgando, né, que em substituição a caminhada do silêncio, que seria feita em várias capitais brasileiras. Nós já tínhamos notícias de que em Salvador, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo seriam feitas essas caminhadas. E então a vigília é em substituição às caminhadas. Essa caminhada já é um fato muito comum, né, na Argentina. Então lá as campanhas pela internet foram muito fortes, né? Quando você menos percebe, você já está caminhando, porque a memória é algo que se move dentro de você. Então, se você tem essa memória, você já está caminhando. Então, essa é a ideia, é mobilizar as pessoas para que se lembrem novamente, né? Vou falar aí a frase, né? Para que nunca mais se repita. Sim. Então, tem um outro dado que é interessante também sobre esses locais de tortura, que é o Raul Soares, né? O navio, e esse local era utilizado também, foi utilizado pelos militares para não só prisão, mas para tortura. Então é uma coisa realmente maluca e faz parte de uma história que, como eu comentei, a gente precisaria pensar aí pedagogicamente como atuar para levar para as pessoas Aliás, essa. de responder essa parte da sua pergunta, né? Como levar? Isso é uma situação realmente difícil, porque toda vez que a gente ingessa o conteúdo curricular, a gente pode estar dando alicerce para quem não quer divulgar conteúdos de direitos humanos, divulgarem coisas ao contrário, né? Então, o que nós defendemos é sempre a abertura dos currículos, ter currículos, ter ali o banquete de Babette, né, para que as pessoas colham e se alimentem, porque os alunos vão saber escolher aquilo que lhes aproveita. Então, mesmo a questão da religião afro, que também é uma coisa muito importante de ser divulgada, toda essa questão da ditadura, em todos esses anos, né, de democracia que nós vivemos, isso nunca foi colocado como algo obrigatório, porque o ensino obrigatório, ele ofende, né, esses próprios princípios de democracia e de direitos humanos. Então, tem sempre que ser esse cardápio, você dar essa oportunidade. E, claro, que a gente defende, né, muito que seja feito esse tipo de ensino, que sejam transmitidas essas mensagens. Mas é incrível, né, como quando as pessoas que querem defender, né, a barbárie, elas usam esse mesmo discurso para colocar ali no ensino algo obrigatório, mas no sentido vamos chamar assim, né, de barbárie, né? Eu até nem gosto de falar de lado, porque eu trabalho com legislação, né, e defendo princípios constitucionais. E dentro do princípio constitucional, principalmente, por exemplo, na questão das religiões,
né? Então, o que predomina não, o que deve ser é o Estado laico. Então, você não tem que ensinar nada de religião, nem daqui e nem dali. Mas, naquilo que tiver de histórico nessas religiões, é óbvio que toda escola pode promover e pode ensinar, né? Mas isso também é uma coisa muito contestada, né? É tudo muito assim, é uma ponte muito estreita, né? Que a gente tem sempre que atravessar nessa linha de direitos humanos e sempre tomando muito cuidado para você ficar sempre nessa defesa daquilo que é principiológico, né? Como Estado laico, como Estado de direito, como Estado social, a democracia, a igualdade, inclusão e todos esses princípios. Clarice, você tem alguma pergunta também para fazer? Sim, eu gostaria de pedir para a Eugênia, porque assim, a gente está conversando, né, sobre a vigília, que inclusive o canal Mais DH vai acompanhar, nós já estamos com a programação também que a gente vai divulgar, com o selo, com o flyer, tudo, vamos ser parceiros, mas eu queria, assim, a gente está conversando bastante sobre parte da história e como ela ainda se reflete hoje. Mas tem uma outra ponta nessa caminhada e nessa vigília, que são exatamente os grupos que continuam. Agora a coisa não acontece mais escondida, ela acontece à luz do dia, né, com os grupos vulneráveis e que são cada vez mais óbvios. É muito absurdo, porque assim, o discurso contra o indígena, o discurso contra o negro, o discurso contra a pessoa mais precarizada, ela perdeu qualquer pudor, né? E essa, então, é a parte do para que não mais se repita, mas que continua se repetindo de uma outra maneira, mas é a mesma ideia. Então, eu acho que é importante reforçar esse lado também desse, principalmente nesse momento agora, que a gente tem um presidente colocando, sabe-se lá em nome do quê, se colocando contra o próprio país, fazendo uma campanha contra o próprio país, contra a vida do próprio país. Né? Então, assim, a gente tem que reforçar mais ainda essa necessidade de mostrar, não, peraí, aqui esses ataques continuam. Então, é isso que eu gostaria que tu falasse um pouco. Clarice, você vai ao encontro daquilo que eu realmente daquilo que me incomoda, né? A frase que nós sempre dissemos é para que não se esqueça, para que não se repita. Mas já em várias situações, né? A gente vê, não, peraí, tem que mudar essa frase. Para que não se esqueça, para que não continue se repetindo. Realmente, eu concordo, né? Mas isso é importante para a gente enfatizar que a falta de justiça de transição nesse período de 79, quando se faz a lei de anistia, com esse pacto de não punir ninguém, isso inspira e dá confiança para que esses agentes continuem perpetrando atos de violações. Só que eles não tinham desculpas, né, para continuar violando pessoas que não estavam mais lutando contra o regime. Né? O seu inimigo, a partir de 79, não existia mais. Né? O inimigo era quem lutava contra o regime ditatorial. A partir de 79, então, sumiu esse inimigo. Eles ficaram muito bravos com isso, tanto é que lançaram a bomba lá no Rio Centro, né, em 1980, para fazer de conta que ainda tinha um inimigo a ser combatido. E aí depois eles conseguem convencer, né, que o inimigo é o ladrãozinho, né, é o pobre da periferia, é o negro. E eles continuam matando essas pessoas. E as mesmas pessoas que foram coniventes, né, com a morte dos militantes políticos nesses anos da ditadura, continuam coniventes com a morte, né, dessas milhões, milhares de pessoas indígenas que continua acontecendo a céu aberto, mesmo em período da chamada, né, democracia. Mas eles só continuam fazendo isso porque o sistema de impunidade permaneceu o mesmo. Então, desde 88, por exemplo, nós temos o crime de tortura como imprescritível. Para punir os agentes de tortura de antes de 88, a gente tem que usar
a legislação internacional, que já dizia e continua dizendo que esses crimes não prescrevem. Mas isso é um passo muito difícil no Brasil, porque as autoridades jurídicas, né, do judiciário, né, brasileiras acham muito difícil usar uma legislação internacional para punir essas pessoas. Mas então podemos deixar de lado então esses criminosos de antes de 88. Vamos pegar os criminosos de depois de 88, em que a Constituição diz que o crime é imprescritível. Nenhum único agente que tenha torturado, que tenha matado, sob tortura, algum suspeito de crime, né, eu não defendo, né, ninguém que é suspeito de crime, mas ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, né, algum agente que tenha torturado alguma pessoa assim, ele cometeu um crime imprescritível. Ele pode ser condenado, processado pelo resto da sua vida. Por que ele continua praticando? Porque ele tem confiança no sistema judiciário de que ele será absolvido. E é o que acontece. O judiciário sempre coloca esse tipo de crime como não temos prova. O depoimento, por exemplo, da irmã da pessoa que viu o réu sendo executado não vale, porque ela é envolvida no tema. Então, esse sistema continua sempre achando uma desculpa para não punir esse agente de tortura, de crime. E esse agente que fala em nome de Estado, ele comete crime contra a humanidade. Mas tudo isso tem uma barreira, tem uma luta muito forte, né? E aí a gente chega até um Moro, na presidência da República, que sabe de toda essa interpretação de tudo isso, e aí ele fica pensando lá com seus botões, né? Como é que eu vou dar força para esses policiais poderem praticar esse tipo de crime sem correr o risco de chegar na mão de um juiz ou de um promotor que vai entender que isso é tortura, que isso é crime contra a humanidade? Ah, já sei, eu vou colocar uma lei que diz que qualquer crime praticado pelo agente policial com a arma da corporação já fica subentendida a legítima defesa. O que é uma coisa absurda, né? Porque no passado todos esses crimes já eram maquiados com essa desculpa de que estava em legítima defesa. É sempre isso, né, que é escrito. E hoje em dia a gente está diante de um governo eleito, né? Isso que é mais assustador, né? Um governo eleito, né? E que diz que isso é correto. Então, a gente vê tudo continuando a se repetir, e por isso que a gente fala, né? Precisamos fazer uma vigília, precisamos explicar que esse inimigo interno, que não existe inimigo interno, existe população, e que o governo não pode ser inimigo de ninguém. O governo tem que prender, julgar as pessoas que cometem crime, mas ele não está autorizado a matar. É dentro dessa linha que a gente tenta comunicar essa mensagem. Mas é muito difícil realmente. Ainda não aprendi uma maneira correta de se falar isso. Bom, gente, acho que eu já falei demais, né? Não, até não. A gente está aqui porque Não, ainda mais que a gente. A nossa própria proposta é meio que isso mesmo. A gente quer trazer essas pessoas e a gente quer conversar com elas, fazer até elas mesmas falarem mais sobre os assuntos, para não ficar sempre só na gente também. Então, valeu muito bom, mesmo. mas acho que já está bom. Se a gente puder agora encerrar, né? Podemos encerrar? Precisam que fale alguma coisa a mais ou não? Na verdade, Eugênia, a gente abusou de ti muito mais do que foi combinado. 21 minutos, né? Tô aqui, já está aqui o Tá? povo chamando aqui. Não, mas está ótimo, a conversa está ótima. Perguntas ótimas, né? Então a gente se empolga com as respostas, no caso, né? E estaremos juntos também, né, nesses dias todos, tá Sim, bom? Então, assim, da minha parte, eu agradeço a presença, Rodrigo. valeu. Também super, super importante. Obrigado por estar conosco e seguindo juntos
porque acho que a nossa única chance é estarmos cada vez mais juntos para podermos avançar É, nessa de algum modo, tentativa de passar a história limpa, né? mas de algum modo a gente tem que furar essa bolha, né, Rodrigo? Porque, nossa, eu fico muito assustada mesmo quando eu fui, por exemplo, assistir o filme lá, o Tropa de Elite, né? Que as pessoas riam das cenas de tortura, né? Riam, as pessoas davam risada, gargalhadas, né? Porque o cara estava numa crise pessoal e ele falava que não ia torturar mais, aí na cena seguinte ele já aparecia torturando, as pessoas riam, né? Então, realmente é uma coisa banalizada, né? É muito difícil da gente trabalhar E eu nesse acho tema. que nesse sentido também a última eleição, 2018, é muito forte também, É né? assustador. É, Assustadora nesse sentido também, né? é assustador. Eu sempre falo aqui, gente, como é que o cara vai ser incapacitado, né, impedido de exercer a presidência porque ele está defendendo a tortura? Ele foi eleito com isso, né? Se esse país desse alguma importância para esse tema, ele não podia nem ser deputado, porque Perfeito. ele fazia isso antes, né? Nós representamos, né, na Comissão sobre Mortos, nós Uhum. representamos sobre isso, porque isso é uma quebra de decoro, imagina, né? Isso não seria aceito em lugar nenhum. Na Argentina, você pode ter uma presidência lá de direita, ou conservadores, né, como se queira chamar, mas ninguém ousa defender tortura, ninguém ousa. Né? E esse Sim. cara defendia já muito antes, e continuou com seu mandato, aceitaram a candidatura dele e foi eleito com esse mote. Então, realmente é assustador mesmo. Né? Bom, gente, olha, então, valeu, viu? Obrigada. Beijo, obrigado, valeu. Até a próxima. Até. Preciso ver como que eu desligo. Pronto, achei. Show? Isso. Então, gente, a gente vai ainda continuar, tá? Você que tá vendo aqui o Oi, programa. tá sem áudio, Ah, eu não tô ouvindo. ah, gente, então, você que tá assistindo, a gente Aí. só acabou de falar com ela pra se despedir e tudo, mas a gente ainda vai continuar aqui a conversa, porque a gente vai falar também sobre as notícias de hoje, né? Como a gente tem sempre feito aí durante as lives e pra ter uma certa qualidade, a gente tá fazendo gravado. E relembrando que a gente vai estar, na hora que for lançado, a gente vai estar no chat assistindo ao junto pra poder responder perguntas ou comentários que a galera esteja fazendo na hora. E pra dar procedência aí, galera, tem alguma notícia de hoje que vocês viram e acham pertinente pra gente estar começando a falar hoje, agora? Bom, eu acho que uma coisa muito engraçada que eu vi hoje foram as carreatas em algumas cidades do Brasil, das pessoas que apoiam o Coiso, né? Gritando, vamos trabalhar, vamos lutar pelo Brasil e tal. Mas me chama a atenção assim eu também nem sei porque que ainda me chama a atenção, porque são pessoas que elegeram o Ele tá abafando o Coiso, né? Os microfone no princípios programa. fascistas, tudo isso que a gente fala, sabe? Mas, mas uma coisa assim me chama a atenção, que mais uma vez a hipocrisia, porque eles vão para a rua, cada um nos seus carros, buzinando e dizendo para que o país não pode parar, que vírus que nada. Então é muito doido isso, né? Quer dizer, você faz uma manifestação claramente também, de certa forma, não, totalmente, de todas as formas, preocupado com o contágio dentro dos seus carros, né? E aí eu até escrevi, acho que foi em Facebook da vida, exatamente por isso que eu quer dizer, é porque eles não estão abraçados na rua, fazendo a dancinha fascista da campanha, lá, campanha aspas, né? Aquela coisa que eles fizeram lá na campanha eleitoral lá deles, né? Então, assim, é quase que o ápice da hipocrisia do eleitorado dele, né? Eles vão para a rua, supostamente, mas dentro de seus carros, né? É muito interessante algumas imagens que eu vi. Ah, e outra coisa também que me chamou a atenção, os carros, né? Quais carros eram, né? E aí, vendendo uma ideia de que vejo o povo apoiando. Cara, tudo carro caro, tudo carro... Assim, enfim, foi uma coisa que me chamou a atenção hoje. Aquela coisa Eu queria. o protestante de Hilux, o protestante de BMW, o protestante de Sabe uma coisa assim? Ferrari, né? Tipo esse tipo de coisa, né? E falando que o povo tava ali, enfim, sabe?
Eu queria falar uma coisa também sobre isso também, é, na qual as carreatas englobada, né? Estão englobadas. Mas tem uma coisa que me preocupa um pouco e a gente conhecendo um pouquinho, estudando um pouco a história do Brasil, fica difícil achar que teoria da conspiração é só teoria da conspiração. Né? Que tudo é possível. Né? É inacreditável, assim. Mas eu fico pensando numa coisa que é, a gente sabe, tudo bem, é tudo tão absurdo, tão óbvio e tão absurdo, mas desperta, traz à tona algumas pessoas que eu acho que, que o nosso choque é maior do que o número em que elas existem, mas só a existência delas já é chocante. É que nem, por exemplo, pensar como que pode existir hoje em dia alguém que acredite em terra plana, mas existe. E existe gente com grana que acredita em terra plana ao ponto de pagar para fazer um congresso, sabe? Essas coisas. E aí, então, neste contexto todo, eu fico pensando, tá, a gente sabe que o Coiso tem uma ligação com o Olavo de Carvalho, que tem a ligação com o Steve Bannon, que tem a ver com toda essa tentativa de sei lá eu o quê, porque eu não consigo entender onde eles querem chegar. Então, assim, é, eu não acho que seja só uma coisa que nem querem colocar lá de insanidade. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que ele é uma peça num tabuleiro, muito bem mandado. O que ele tem que para eles é bom é a cara de pau, porque ele tem uma cara de pau absolutamente impressionante. Como eu falei antes, é um presidente da República tentando matar o país, sabe? Então, assim, eu fico pensando de o que na verdade está por trás disso. Porque não é só um cara maluco. Porque se fosse só um cara ali que está saindo da consciência, algum poder que está ali na volta iria tomar alguma providência. Não é porque, oh meu Deus, precisamos cuidar dos rumos do país. Mas não podemos deixar quem se beneficia disso ficar desagradado, né? Então, assim, eu fico pensando nisso e junto com isso que traz nesta questão toda dessa loucura, né, é que eu falo, realmente uma coisa eu concordo com ele, que o brasileiro deveria ser estudado, porque a gente conseguir lidar com uma pandemia que já é um terror em todos os países, junto com isso, putz, nós somos muito fortes, muito incríveis, né? E daí eu fico pensando, tá, pera um pouquinho, será que não era da gente, santa utopia, da gente tentar pensar, já que esse sistema está ruindo, porque ele não consegue manter o que, na verdade, eu considero mais importante, mas no mínimo vamos dizer que tenha tanta importância quanto a economia, que é a vida, porque se não tiver a pessoa viva, ela não vai ou produzir ou consumir. Então, a economia depende das pessoas estarem vivas, né? Não seria hora de repente, a gente tentar pensar numa outra maneira, né, de ir tocando a economia? Será que a gente não conseguiria dar um salto no meio dessa lama toda? E agora, quantas coisas estão acontecendo que estão usando o espaço virtual? Não que a gente, eu estou louca para voltar para o espaço do concreto também, mas quantas coisas estão acontecendo que são na base da permuta? Que as pessoas estão trocando e estão oferecendo. Sei lá, eu sei que é um sonho, porque tem a coisa dos poderes que se estruturam para outra coisa, como a gente está vendo bem. Mas quem sabe a gente que briga para conseguir manter esse outro espaço, que é o espaço da empatia, da fraternidade, que não é, ó, como nós somos legais, não é isso. Se, a gente está todo mundo junto, né? É como eu li, é uma versão pode ser um pouco poliana demais, mas pode desenvolver também a fraternidade, porque não adianta eu estar bem se a pessoa que está perto de mim não tiver, nem que seja porque ela pode me passar o vírus. Se não for porque eu realmente me preocupo com ela, é porque talvez eu tenha que me defender dela. Eu vou fazer o quê? Vou me fechar numa redoma? Ou eu vou me preocupar que o outro também fique melhor? Então, eram esses os comentários. Colocar pra vocês aqui, ó, tava vendo aqui o Twitter, que geralmente o pessoal fala das coisas relacionadas ao dia, né, sobre os assuntos.
O terceiro assunto que está sendo mais comentado, que é esse que é sobre o que a gente está falando, subiram uma tag que já tem mais de 63 mil pessoas falando sobre ele até o momento, que é o Brasil tem que parar Bolsonaro. Tem que parar Bolsonaro. Então tá, tipo, tem um monte de gente tweetando que, tipo, tem que parar Bolsonaro, que ele tá fazendo coisa maluca, que já deu Bolsonaro, defendendo principalmente o caso do Drauzio Varela, né? Que ele falou assim, aquele médicozinho daquela televisãozinha. Então o pessoal tá tentando ter algum tipo de engajamento. Uma coisa também que eu lembrei, agora, se vocês chegaram a ver que também estão circulando pelas redes, o pessoal da própria saúde fazendo cartazinhos, colocando uma mensagem pedindo para as pessoas ficarem em casa. Tipo, até tô vendo aqui uma imagem que eles fizeram, que assim, cada um com uma plaquinha dizendo assim no total, né? Nós estamos aqui por você. Por favor, fique em casa por nós. E eles estão fazendo Sim. isso muito, assim, tá rolando muito forte isso, né? Do pessoal da medicina. E eu queria só pegar uma carona aí também, rapidinho, que é o seguinte: um dos espaços que mais esteve sob ataque desse governo foi exatamente o SUS. E estamos num momento em que o país depende do SUS. E que as pessoas estão percebendo e valorizando. Claro que tem, mas sempre teve, e a gente sabe que faz parte da existência humana, né? Quem daí vem com essas loucuras todas, esses ataques. Mas isso está sendo muito bonito. E até assim, falando uma coisa que pode parecer meio boba, mas assim, eu vi hoje um vídeo que são os 3 filhos do William, lá do príncipe, né? Os 3 filhos fizeram um vídeo que foi compartilhado lá pelos espaços lá da realeza, aplaudindo os médicos e enfermeiros de lá que estão tratando das pessoas com coronavírus. Foi. Uhum. Falou. A gente até Então, a gente segurou mais do que... Eu queria fazer um comentário, que agora à Tem, tarde a Justiça Federal suspendeu os efeitos do decreto da criatura que está presidente com relação aos serviços essenciais. Esse decreto liberava, né, tornava serviços essenciais os cultos religiosos, o funcionamento das lotéricas, etc. Então, a Justiça Federal tornou sem efeito esse decreto do indivíduo que está presidente e colocou uma multa de R$100 mil por dia, e no caso de essa decisão ser descumprida. Eu achei ótimo isso. Nossa, que boa Excelente. notícia! Que boa notícia! Pelo menos uma, né? De tantas, pelo menos uma. Alguma coisa Sim, boa tem pelo que menos surgir. uma. Essa Pelo foi menos agora uma. do final da tarde, excelente mesmo. Então, mas eu queria comentar um pouquinho sobre o que a Clarice falou, que assim, aliás eu já comentei algum outro dia aí nas nossas lives, que seria muito bom mesmo acreditar que depois de uma passagem tão pesada como essa, nós pudéssemos ter mudanças nos paradigmas colocados até então, né, impostos até então. Eu, infelizmente, não consigo enxergar isso e adoraria ver alguma coisa de concreto nesse sentido. Eu acho que se houver alguma mudança, vai ser na perspectiva de quem manda mesmo no mundo capitalista. Então, se alguma coisa mudar, é aquela coisa, vai ser do 6 para meia dúzia, né? Mas eu acho que mais do que isso, e eu sempre insisto também nisso, nós precisamos pensar enquanto sociedade, enquanto processo civilizatório, aonde nós estamos, né? Essa noção política mesmo de tempo e espaço. Eu acho que nós vivemos um país onde a própria Eugênia lembrou, né? A gente estava comentando como que pode uma pessoa que defende tortura, fora outras tantas coisas, ser deputado, eleito, reeleito, eleger filhos com o mesmo pensamento, ainda se candidatar
à presidência, ser eleito presidente, enfim. Então, o que eu quero dizer é que assim, a gente precisa pensar em alguma forma, ou formas possíveis, sei lá, de levarmos informação para as pessoas. Esses atos que lembram o golpe, que lembram a ditadura, eles são super importantes. Mas para o senso comum, ele não tem a penetração necessária para que as pessoas percebam a importância disso, né? Então, quando muito no senso comum, vai ficar uma coisa meio assim, eu soube e tal, e acabou ali, sabe? Sabe uma sensação de tipo, eu fui no zoológico visitar a girafa, fui no zoológico visitar o elefante, sabe que essas coisas? Elefante, nem existe elefante no zoológico, enfim. O fato é, essa ideia de alguma coisa, não sei se a palavra é essa, mas efêmera, alguma coisa que não se fixa enquanto a real importância, né? E eu acho que evidente que tem um problema muito sério na educação que nós não temos, né? Nós temos uma deseducação e que, por óbvio, não é por acaso também não tem preocupação nenhuma em passar a história limpo, né? Em informar as novas gerações. Isso é proposital. Eu me lembro em época que eu ainda dava aula em escolas e vários livros mesmo chamando de revolução. O golpe, assim, não passava nem perto. Ou seja, a revolução no sentido positivo, alguma coisa que, poxa, foi tão bom para o Brasil, né? E aí eu ia para a sala de aula desconstruir isso, enfim. E aí o pessoal meio que pirava, porque aquela coisa, pô, mas você está negando que está no livro, né? Você está dizendo, você está desdizendo, né? E, enfim. E aí você precisa buscar outros caminhos para as pessoas entenderem o que você está querendo dizer e tal. Então, eu acho que a gente precisa, como eu falei, de união, a gente precisa de projeto, de estratégia, para fazer uma comunicação que, ao mesmo tempo, se propõe a aprofundar e conhecer a nossa história, junto com uma, uma forma fácil, simples, do cotidiano. E eu entendo que esse é o grande desafio do canal Mais Direitos Humanos, né? Nós trazermos para um campo simples, fora, muito longe do que a academia insiste em fazer, praticar, para que a gente consiga levar para as pessoas a importância disso na vida cotidiana delas, né? Então, e aí também surge um outro problema, que para mim é muito claro, que são as divisões que existem entre nós, né? Então, por exemplo, os partidos políticos chamados de oposição ou de esquerda hoje, onde eles estão, né? Os gigantes sindicatos, toda a história, também, aonde está? Ou aonde estão hoje, né? Aonde essa esquerda está hoje? Ela ainda é esquerda, enfim. Então eu acho que pessoas com compromisso mesmo com o país, nacionalistas, enfim, são minoria no nosso lado e nós precisamos estar juntos para que possamos criar possibilidades, sem garantia nenhuma, obviamente, possibilidades de avançarmos nesse tema tão importante, porque assim, a velha história, né? Para eu conhecer, para eu ter noção de onde eu estou, eu preciso conhecer o passado, né? Então, para eu entender o presente, eu preciso conhecer o passado. E a partir daí, eu posso começar a projetar o futuro, né? E o que nós temos são gerações ininterruptamente sem esse conhecimento, né? E isso também vai explicar, por exemplo, no curso de Direito, não só, mas no curso de Direito, só para citar um exemplo, o descaso com, digamos, o tema, a matéria, direitos humanos, né? Para não dizer todos os cursos, eu sei que existem exceções, mas a grande maioria dos cursos, os direitos humanos são ignorados, né? E a história também, a história do direito, ela não é aprofundada para a gente saber de onde vem o direito, né? Então, enfim, eu acho que são várias coisas que estão interligadas e que a gente precisa se unir,
se unir para criar possibilidades de avançar e dialogar com a população. Eu acho que o nosso lá tem essa dificuldade muito grande no campo de facilitar o entendimento para as pessoas. A gente fica muito, sei lá, às vezes teorizando, como eu falo, na academia, e a gente precisa quebrar essas barreiras, esses muros aí, para pelo menos tentar falar com as pessoas e elas perceberem, né? Porque, como eu falei, 2018, eu acho que é a maior comprovação, talvez, de todos os tempos, de que o povo brasileiro desconhece história, né? Porque quem minimamente conhece história sabe o que é tortura, por exemplo, não vai votar nem para deputado, nem para síndico de prédio, alguém que, enfim, defende torturador, elogia torturador e tantas outras coisas. Você quer dar alguma notícia, Valéria? Já que você tá sendo a mais quietinha do grupo? Não, Laio, eu tava tentando buscar ler parte dessa decisão, mas eu não consegui encontrar ainda. Eu vou continuar buscando e se eu tiver alguma outra novidade, eu chamo. Obrigada. Tem alguma coisa para acrescentar aí pra gente também, aqui nesse bate-papo aí, Clarice? De coisas que você andou vendo aí, sobre hoje? Na verdade, uma coisa que não é nem sobre hoje, é sobre isso que nós todos estamos vivendo, ou pelo menos as pessoas conscientes estão vivendo, dessa necessidade de a gente ficar mais recolhidos, né? De ficar em quarentena. E uma coisa muito bacana que está acontecendo são exatamente esses shows, essas lives. Então, eu repito, é o meu lado poliana para segurar a onda, né? Mas eu acho legal da gente também perceber essas coisas que estão acontecendo e que. Porque, assim, muito se discutiu sobre o uso das mídias, o quanto as mídias aprisionam, o quanto as mídias isso, o quanto as mídias aquilo. E, nesse momento, essas mídias estão sendo fundamentais para a gente criar também os caminhos e as redes que nos interessam. O fato de nós estarmos em casa não nos torna afastados, a gente consegue estar junto, que nem agora aqui, tá cada um num canto, né? E uma outra coisa só, então, talvez que eu acho que seria interessante também da gente pensar, quando tem esse discurso aí do o Brasil não pode parar e não sei o quê, que na verdade o Brasil não está parado. O que depende muito de qual é o setor que a pessoa trabalha. Lógico que isso atinge mais quem tem um trabalho manual, é evidente, mas isso não é exclusividade dessa situação. Assim como o Brasil estar mal economicamente também não tem a ver agora exclusivamente com isso. O Brasil já estava totalmente perdido economicamente, sem rumo, sem projeto, sabe? Então é isso, assim, da gente também tentar ver as coisas que estão acontecendo e aproveitar esses momentos para ir criando essas novas redes, essas novas pontes. Tem uma notícia de hoje que é muito grave, gente. Um negócio assim assustador. Sem teste para coronavírus, mortes em serviços de óbitos de São Paulo são registradas como causa indeterminada. O IML está superlotado e tem corpos de pessoas chegando, por exemplo, que morreram em casa. E simplesmente aquela coisa da subnotificação, assim, um baita de um descaso, um negócio assustador, as denúncias que chegam. E essa é uma outra questão também, assim, eu não sei como a gente poderia, sei lá, ajudar, mas o que eu li, o que familiares contam, é alguma coisa assim, realmente um descaso. E também
isso acaba sendo reforçado pelas declarações do Coiso, né? Porque o Coiso diz que é uma gripinha, uma coisa boba. Então, de certa forma, fica uma coisa meio assim, tipo, na dúvida, coloca como indeterminado, né? Então há um E até descaso para até com as pessoas que faleceram. E para piorar, eu sempre lembro, né, os familiares, né? Quem que está acompanhando isso, né? Então, assim, são depoimentos chocantes, terríveis. Tem um depoimento de uma mulher contando que a mãe faleceu e simplesmente o corpo da mãe foi levado ao IML e sumiu. Ela entrou em contato com o IML, aí o IML chamou um funcionário, chamou outro, tipo, não encontrava o corpo da mãe. E é mais um caso desse, quer dizer, ela teve todos os sintomas do vírus, mas acaba como causa indeterminada. Até colocar uma das. e assim, é uma maneira de reforçar o discurso do Coisa. Porque se eles confirmarem os números que a gente sabe que são infinitamente maiores do que o que eles divulgam, fica comprovado que existe uma pandemia no Brasil e que não é uma gripinha. E assim, já faz uns 2, 3 dias que tem saído algumas notícias, ainda tímidas, né? Mas teve um cemitério no interior que falou que foi o maior, um senhor que trabalha lá há mais de 30 anos disse que foi o maior recorde de corpos que ele recebeu num fim de semana. Sabe? Que foram 70 e tantos corpos num fim de semana. Eu vi uma notícia dessa, se não me engano, foi em BH. Não, É e em uma coisa BH também, assim. mas essa foi no interior, não é o único caso. Isso é o Sim. mais assustador. Não é o único caso. Teve Ah, essa em BH, mas teve uma também que foi aqui no interior do estado, sabe? sim. Então, e assim, é um absurdo, porque é um descaso com a vida. Tal. Total, total. E aí, assim, a gente fica pensando, afinal, é de necropolítica mesmo que se trata. A mais escancarada das versões da necropolítica, sabe? Porque corram o risco de morrer em nome do mercado. Uhum. E se Então, vocês adoecerem, o problema é que nem uma notícia que eu li hoje foi que o Coiso, ele dava, ele responsabilizava as famílias pelo cuidado dos infectados. Como assim? perfeito. Uhum. Isso é papel do Estado, pelo menos de ter uma política para isso, junto com as famílias. Sabe? Então, assim, a desobrigação total do Estado é o Estado totalmente a serviço dos, sei lá, vamos chamar, dos comerciantes, vamos chamar de vendilhões do templo, né? Uhum. Apesar de eu não ser cristã e até, mas os vendilhões, é isso, não dá nem para chamar de empresário. É isso que eu ia falar, supostamente empresários. Não dá para chamar, porque tem muito empresário sério, tem muito empresário também que está aí tocando, tentando fazer as coisas da melhor maneira. Então, assim, são os vendilhões do tempo, sabe? Tanto Perfeito. que qual é o principal discurso que é usado? É o religioso. Não é o argumento científico, não é o argumento nem Uhum. econômico. Porque de economia se está falando um governo que socorre, bancos que faturam milhões, planos de saúde que devem para o SUS, que supostamente está sucateado, ou que está sendo sucateado. Então, de que Estado que está se falando e de que socorro que se está falando? Ou seja, o Estado ele existe para socorrer os grandes conglomerados financeiros, econômicos, o que for, mas ele tem que ser o mínimo no que diz a respeito à população. Opa, qual é o papel do Estado? O que diz na Constituição? Uhum. A quem se destina o Estado brasileiro? Então, a sensação que eu tenho é que sequestraram o Estado brasileiro. E, infelizmente, se a gente for pegar a história do Brasil, não é a primeira vez, isso é cíclico. Em qualquer movimento, independente da crítica que se tiver, mas em qualquer momento histórico em que tiver um mínimo de inclusão,
o mínimo de inclusão, ou como foi no caso do Jango, depois agora como foi o caso dos governos petistas, qualquer caminho que de qualquer maneira faça uma cosquinha em alguma inclusão, a gente volta para a mesma coisa, que é reúne setores militares com setores da chamada elite brasileira, que eu não sei que elite é essa, sabe? Para defender poderes que geralmente estão atrelados não a coisas que dizem respeito a nós, mas a coisas que dizem respeito lá fora. Porque usam o Estado brasileiro para coisas que nem têm a ver com a gente. É só a gente ver pré-sal. Quem está lucrando com pré-sal? Multinacionais estrangeiras que vão reverter o dinheiro para saúde e educação em seus países. Porque para saúde e educação do Brasil não servia. Fica Agora, difícil Clarice, manter a Poliana desse jeito. é dificílimo, é dificílimo. Agora, tudo que você falou, eu concordo e a gente tem falado também aqui nas lives e tudo. Agora, por favor, talvez você consiga me dar uma luz. Porque, assim, essa situação toda que a gente vive, eu acho que a nossa história já registrou, não só a nossa história, a história da humanidade. Então, assim, situações como essa de coisas de nazistas, fascistas, enfim, me parece que o grande detalhe aí é a oposição a isso, né? Quer dizer, o que vai fazer diferença nessa história é como que as pessoas que são contrárias a quem nega a humanidade vão agir. E aí, mais uma vez, eu pergunto, aonde estão essas instituições que hoje se colocam, pelo menos supostamente, como oposição? Aonde está o maior partido de uma chamada esquerda também? Aonde estão os maiores sindicatos que são brasileiros, né? A CUT, por exemplo, ela é gigantesca. Então, como que você entende isso? Você tem alguma luz no sentido de que, olha, eu acho que nesse sentido vai melhorar, porque alguém acenou de alguma forma, porque alguém opinou em determinado momento. Eu acho assim, eu acho um silêncio, eu acho que o pessoal tá curtindo ainda, tipo, eleição, como sempre, vai ter eleição. Será que vai ter eleição? Nem isso a gente sabe. Então, assim, me parece que o nosso lado continua numa burocracia que, assim, só vai afundar ainda mais. Está tudo acontecendo, está o mundo caindo. E as referências, as maiores referências que temos do outro lado, tipo, como a gente quase, assim, reclamando. Tá, mas de propositivo, cara. Hoje, por exemplo, eu vi uma entrevista do Boulos, que é um cara que eu acho que, sabe, tem ideias bem interessantes e tal. Foi uma entrevista de acho que uma meia hora. Cara, ele não traz uma proposta de país. Ele não traz. Onde está o MTST? É alguma coisa assim, sabe? Eu fico abismado. Porque se a gente também for buscar a nossa história do Brasil, talvez esse seja dos momentos mais, assim, vazios nesse sentido. Especialmente numa história mais próxima. Outro dia eu estava citando aqui, por exemplo, só para citar um nome, Leonel Brizola, com todas as contradições do Brizola, né? Foi alguém que, assim, ele não se calou. É alguém que se colocou candidato à presidência da República dizendo que, se eleito, a Globo ela vai acabar. A concessão da Globo acabou. A TV Globo acabou, né? Então, assim, eu não vejo mais isso. Eu vejo que a gente se reúne bastante, que a gente tem tentativas, que a gente mil coisas, mas de efetivo, eu não vejo. Hoje, eu vou repetir, eu fiquei um pouquinho mais assustado. O Boulos, numa entrevista de meia hora para um canal também no YouTube, tipo, ele falou tudo que a gente sabe aqui, que a gente está falando, tudo que a gente sabe, enfim, perspectivas que a gente tem do nosso lado. O problema que está acontecendo é essa situação de saúde pública, do SUS e tal. Não tem uma proposta, sabe? Quando muito ele vai falar que o MTST está agindo
em determinado caminho, mas não tem uma coisa concreta onde se fale em unir pessoas, em compromisso com o país, cara. Você não acha que falta compromisso com o país, com esse pessoal Então, de, de na verdade, partido? assim, O que você acha disso aí? eu tenho uma leitura um pouquinho diferente, mas eu acho que parte também dessas diferenças que a gente sabe que nós temos de como a gente vê também essa estrutura, né? Então, eu acho assim, primeiro eu estou pesquisando algumas coisas aí sobre as últimas 6 décadas da história do Brasil e do mundo. Oh, isso é legal. Isso é E legal. aí, uma coisa que a primeira coisa que me chamou a atenção foi que no ano que eu nasci, as principais notícias eram a posse de um presidente que se elegeu com uma campanha anticorrupção e pela moralização dos costumes, a criação do Muro de Berlim, o dólar que subiu com a crise política, uma tentativa de golpe militar com apoio das elites. Então, eu acho que um primeiro momento, nós que estamos deste lado e que temos essa preocupação, a gente tem uma coisa que eu acho que é anterior, que nós precisamos aprender a lidar, que é com a realidade do mundo. Porque, assim, a gente acredita que necessariamente a humanidade avance, que a humanidade caminhe para se tornar mais humana. E quando a gente começa a olhar com uma perspectiva, a gente percebe que não. Que, na verdade, a vida acaba sendo, a história acaba sendo ciclos de quem quer oprimir e ciclos de quem tenta se libertar. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, assim. Então, por exemplo, ficou muito marcada a questão do muro de Berlim e o alívio que todos nós tivemos quando ele foi derrubado. Nessas pesquisas que eu estava fazendo, eu descobri um dado do que eu achei era o mais recente, que, assim, existiam outros muros. Aí, depois da queda do muro de Berlim, caiu para 20 e poucos. Hoje em dia tem um recorde de 71 muros. E a gente não consegue relacionar o muro de Berlim com o muro do Trump, por exemplo. A gente se horroriza com o muro de Berlim, mas a gente esquece do muro do Trump. E são 71 muros espalhados pelo mundo, principalmente por causa da crise dos refugiados. E a crise dos refugiados tem a ver com o quê? Com noção de fronteira, de poder. Então, é nisso que eu volto. Eu sei que é uma utopia, e até porque, tendo esta noção de quanto a história é cíclica, eu até brinco que a gente vive em looping, né? Mas do quanto a história é cíclica, o que acontece? A gente acaba... Nós estamos, de novo, infelizmente, num dos piores momentos. Só que é num dos piores momentos que junta um monte de coisas. Porque assim, mas eu não sei se junta porque agora junta, ou a gente percebe que agora junta, porque agora é o momento em que nós estamos vivendo isso. Porque teve o momento do fascismo, sabe? Teve todos esses movimentos de opressão. Se a gente for ver ao longo da história, a história humana é a história de opressão, né? Só que nós acreditamos no ser humano e na humanidade como uma obrigação até na ação que a gente tem no mundo. Então esse é um primeiro ponto. Eu acho que a gente precisa aprender a equilibrar essa decepção com o ser humano com essa crença no ser humano. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu realmente acredito, pode ser que o que resulte de agora seja a estrutura que se tem até agora ainda mais reforçada, ou pode ser que algo mude. Então, por exemplo, quando tu cobras dos sindicatos, sindicato tem a ver com trabalhador. Nós temos trabalhadores hoje em dia. Então, assim, eu não tenho como falar porque eu não estou dentro de um sindicato, mas eu não sei se realmente o sindicato hoje em dia ainda é essa força. Com relação aos partidos políticos, eu também não estou dentro de um partido político. Tem o que eu esperaria que eles fizessem. Assim, tem o que eu esperaria que os líderes fizessem. Mas talvez o momento de transição, esse agora, seja exatamente da gente descobrir que, em vez de nesse momento a gente ter um líder,
a gente precisa ter cada vez mais grupos que vão se unindo e fazendo pontes e tentando construir essa outra realidade. Então, por exemplo, esses movimentos de permuta em vez do dinheiro, eles já vêm acontecendo há algum tempo. Eles são muito pequenininhos para tomar esse poder, é lógico que são. Mas quem sabe nós, que também fazemos parte dessa cadeia, porque a gente está inserido nesse contexto, quem sabe nós, nesse momento, não conseguimos nos descolar dele um pouquinho mais e entrar mais numa outra realidade. Porque aquela história, a coisa está aí, a internet, por exemplo, está aí. Ela nos controlou, teve fake news, teve não sei o quê, mas o que está nos ajudando a continuar construindo tanto o momento de agora como pensar no futuro nesse momento é a internet. Se nesse momento nós temos que nos isolar. Então, isso eu acabei falando assim um monte. Não, mas eu Não te entendi. respondi. Não, é importante. Na verdade, você coloca uma crença que é necessária, né, cara? A gente precisa ter um equilíbrio dentro de um conhecimento histórico, né? De que realmente a humanidade ela é feita historicamente sob opressão e desgraças mesmo. Mas por outro lado você tem o ser humano que busca a dignidade, né? Que busca o respeito, que busca os direitos humanos e eu concordo com a busca desse equilíbrio, né? É que eu tendo a ir por um caminho assim, tipo, de certa forma tá todo mundo no mesmo, na mesma dança, sabe? Assim, tá todo mundo na mesma vibe. No fundo tá todo mundo pensando, por exemplo, em eleição, sabe? Uma coisa assim. Então, mas eu entendo perfeitamente e acho que a gente tem que se agarrar no acreditar no ser humano, acreditar na humanidade. Mas confesso também que é muito difícil e aparentemente vai ficar ainda mais difícil manter esse querer acreditar, né? Mas ao mesmo tempo é, continua inabalável a luta por direitos humanos, a luta por essa luta que nós acreditamos, né? É isso. O negócio que eu ia te falar, se você puder Nossa, compartilhar essa pesquisa depois, viu? Esse é legal. tirei, não tá mostrando. Compartilhar o quê? Essa pesquisa sua, que você falou, Ah, tá. É um texto para um livro, mas daí um trecho que der eu passo. Ah, legal. aproveitando, eu queria divulgar aqui, depois eu passo o link, que está no ar a terceira edição da revista do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil. Tá? Qualquer coisa, quem tem Facebook, só entrar no Facebook do Observatório, está lá, é o primeiro link. Tá bom? E até aproveitar e dar uma notícia que saiu 8 horas. Brasil mostra com um mês pior que a Itália em comparação, né? Dos casos e tudo assim, desde o dia 1 do primeiro caso, né? O Brasil tem E, mostrado que está pior do que a Itália e a Espanha, assim, o crescimento, né? No primeiro e mês. levando-se em conta que aqui praticamente não se faz o teste. Então, se fosse testar as pessoas, imagina quanto estaria. Porque aí eu vi essa notícia e eu fiquei pensando exatamente nisso do que você estava falando da parte do interior e de várias partes do Brasil que está acontecendo, né? Porque eu vi até aqui um número oficial que está se dando hoje, que tem 92 casos de morte mesmo já, e tem 3.417 casos confirmados. Está em diversos sites, está no G1, no UOL, e acho que até aqui no meu país também. E, assim, desses que só foram confirmados, né? Não, e vale lembrar que esses números assustadores da Itália, eles só chegaram a isso porque no começo
eles fizeram o que o Coisa está dizendo para fazer. Eles mantiveram um cotidiano, enfim, de certa forma o governo subestimou. Então, olha, vamos tomando cuidado, tá? Lava a mão, não esquece, álcool gel, não esquece aí, beleza? Chegou nesse nível. Então, naturalmente, se tem um pessoal acreditando no coisa e voltando à vida normal, digamos, cotidiano, gente, a tendência realmente é pelo menos chegarmos no nível que a Itália chegou. E assim, daí eu volto para aquela questão que eu coloquei antes, minha teoria da conspiração, que tem algo maior por trás disso. Por quê? E aí não é só o coisa. Porque assim, os exemplos estão aí, não dá nem para tentar se fazer de vítima, de coitadinho, porque é um ataque, porque os petralhas, porque isso, porque aquilo. Tudo bem, o mundo inteiro ia entrar em crise para fazer um draminha aqui com a beldade, né? Então, assim, por que permitem que chegue nesse ponto? Eu não estou falando de tirar o cara, sabe? É o que eu falo, o corte no tecido social está custando muito caro para a gente. Mas de fazer com que cumpra a legislação e que cumpra a racionalidade. A gente está falando de algo que está sendo comprovado no mundo inteiro. Como que ele faz o que está fazendo, que qualquer pessoa que pense sabe qual é o destino que isso vai ter, e não tem ninguém no governo, em órgãos de poder, ou no judiciário, sabe, no Congresso, aonde for, que possa colocar um limite. Tudo bem, daí vão e colocam. Tá, então, que nem agora ele começou com uma campanha para incentivar as pessoas para irem para as ruas, gastando 4 bilhões e não sei quanto, põe esses 4 bilhões e pouco para comprar respirador para o pessoal do SUS. É isso que precisa. E fica por isso mesmo. Eu acho que a racionalidade está em minoria aí, né? E muito doido. Se a gente for observar também, o que está acontecendo? Governadores como Alcho Witzel, como João Dória, batendo de frente com o coisa e fazendo o que precisa ser feito, quer dizer, insistindo que se trata de algo muito sério, muito perigoso e que tem que manter quarentena até segunda ordem, enfim, até o momento em que isso melhore, né? E Então, bom lembrar também, não se esquecer quem são essas pessoas, né? Quem são essas exato. pessoas? Por mais que estejam fazendo assim, estão fazendo aparentemente agora o certo e tudo, mas vamos também olhar essas pessoas, não ficar só pensando assim, não, isso aqui é o bonzinho, isso aqui é o malzinho. É meio que um mar de cinzas, de pontos cinzas, essas pessoas aí, né? Porque uma das pensamentos que eu tava até tendo, assim, porque a gente acabou de falar, eleições, né? Será que eles. E a gente sabe que eles vão tentar, né, se eleger e falar assim, não, mas na época lá, ó o que eu fiz, ó o que eu fiz, ó o que eu não fiz. O Dória é um caso desse, né? Que a gente tá vendo aí. Que vai. E nesse aspecto, Certeza. o Dória saiu na frente, porque o Dória Sim. está convocando esses governadores para insistir que é um problema sério. Ele está se aproveitando muito disso, né? Mas eu queria então fazer um comentário sobre isso, que para mim é uma coisa que eu já falei em outras situações. Eu queria voltar para a greve dos caminhoneiros durante o governo Dilma. Os caminhoneiros pararam. E eles parando, pararam efetivamente o país. Nós ficamos discutindo se era uma greve de patrão ou de empregado. E enquanto a gente perdeu tempo discutindo se era greve de patrão ou de empregado, a greve acabou. E nós perdemos a oportunidade de aproveitar que o país estava parado e levar essas discussões adiante e realmente fazer uma greve geral. A gente perdeu o tempo com isso. Agora, quando teve lá aquela declaração, aquela fala lá do ex-secretário do que eles consideram cultura, né? Totalmente baseada no nazista lá, né? Tudo bem, teve uma gritaria que veio de vários lugares, inclusive, mas não só,
de entidades, tanto oficiais quanto entidades progressistas e outros grupos e tudo mais, da comunidade judaica. Em vez das pessoas aproveitarem a pressão que foi feita e ver o que mais, então, tudo bem, conseguimos com o secretário de Cultura, a gente consegue ter uma força maior e, quem sabe, avançar na área de educação e tudo mais, já que se conseguiu tirar alguém? Não. O que as pessoas fizeram? Virou um movimento antissemita. E, em vez de ver o que estava acontecendo, virou uma cobrança aos judeus que não se importam com os outros. Como se os judeus sozinhos tivessem tirado o cara, o que não é verdade. E aí, agora, de novo, é claro que eles são oportunistas. É claro que eles estão fazendo isso. É lógico que o Dória quer o eleitor do coiso. É lógico que ele quer esse eleitor, mas ele quer se mostrar como ser mais racional do que o coiso. Então ele quer pegar esse setor que está, esse grupo que está se decepcionando com ele. Não é ele que tem que se adequar ao que a gente quer. A gente que tem que ser esperto o suficiente para tentar ir conversando com as pessoas a partir dessa brecha. Porque o que está ajudando a segurar? No final das contas é o Dória. Porque foi o Dória que começou aí com a capacidade de articulação dele muito mais do que o Witzel, que começou também aí, né, pelo menos é o que parece para a gente, a fazer uma articulação maior entre eles. E é isso que, por enquanto, está segurando o cara não ter obrigado as pessoas a reabrirem o comércio, não ter obrigado as pessoas a estarem na rua. Por enquanto, ele está querendo que as pessoas voltem, mas ele não pode obrigar, sabe? Então aí que tá. É lógico, o cara é isso, a gente sabe o que ele é. E ele é muito bom no que ele faz, tanto que apesar de ter feito a péssima prefeitura que fez em São Paulo, se elegeu governador do estado. Então a gente é que tem que ser esperto e ver tudo bem. Mas isso que ele está falando não é porque ele está falando, é porque a coisa em si é importante. Então vamos também nos apropriar disso que ele está falando. Não é da fala dele. O que ele está falando não é a fala dele, o que ele está falando é a fala da Organização Mundial da Saúde, é que, diante da presidência que a gente tem, é ele que está assumindo um protagonismo, seja por interesse da imprensa, seja o que for, é ele que está assumindo o protagonismo, mas essa fala não é dele, essa fala também é nossa, e de várias outras pessoas. Vamos nos apropriar dela, nos nossos espaços e abrindo outros espaços da nossa maneira e tentar avançar onde a gente avança aí. Ele está no papel dele. Não é ele que tem que, então, não fazer isso porque ele tem mais um outro objetivo. A gente já sabe quem ele é. Sim. É isso. E aí, gente, cadê a Valéria? E a Marli Ainda também? aqui. Diga, Ainda fala viva. alguma coisa. Ainda respirando ou não? Ainda respiro. Morreu, mas passa Eu bem. estava ouvindo a Clarice mandou muito bem, concordo com ela. Só a Clarice? Poxa vida, aí terror a mesmo. gente fica... É que eu que Mas cheguei fale. É o hoje. terror. E eu estou ouvindo vocês muito mal. Para conseguir ouvi-los bem, eu tenho que manter o celular na orelha. Nossa, Então o áudio está bem ruim para mim. tá muito baixo, então. Mas o que você acha disso tudo, Valéria? Fala pra gente. Eu concordo com tudo que foi dito, com a Eugênia, com a Clarice. O terror é aquilo que nós comentamos isso nesse canal, nessa semana, dizendo que era um absurdo que eleger alguém com o currículo dessa criatura que foi eleita, que sequer ele deveria ser deputado, mas nós permitimos que ele fosse deputado, que ele fosse candidato a deputado, nós permitimos que ele fosse candidato a presidente da República. Então, eu acho que os erros cometidos no passado, eles dizem muito sobre essa situação de agora. Nós somos permissivos. A situação só está no pé que está por conta da absoluta desorganização da dita oposição. Cada um por si.
né? Ah, eu vou soltar uma notinha aqui, poxa, mas sequer dão a oportunidade de que outras entidades assinem a mesma nota. Então, hoje está cada um por si, está muito complicado. E eu acho que enquanto continuarmos agindo isoladamente, grupos agindo isoladamente, sem o apoio de todo mundo, sem a união de toda a esquerda para tentar reverter essa situação, nós vamos continuar a ter que é, suportar o que está acontecendo e sobreviver ao que está acontecendo. Eu penso que é isso. Um adendo que eu queria fazer no que a Valéria estava falando, né? Dentro dessa pesquisa toda que eu estava fazendo, e é muito maluco, porque são coisas que a gente estava vivendo, mas a gente não se dá conta quando a gente vê no todo, assim. Mas nós ficamos 29 anos sem poder votar para presidente. E quando nós pudemos votar para presidente, nós elegemos quem? Collor, caçador de Exato. Marajás. E a estrutura foi Isso. absolutamente a mesma. Absolutamente a mesma. Sabe? Manipulação da imprensa que a gente já sabe que tem. Então, também com relação a isso, a gente, é lógico que nós estamos sempre, no mínimo, um passo atrás. Porque a gente não tem a estrutura, não tem o dinheiro, não tem o desenvolvimento que eles têm. Mas mesmo não tendo isso, a gente faz. E eu acho que a gente tem que valorizar isso, sabe? Tudo bem, pode ser pequenininho, mas eu sempre lembro daquela mensagem de avião. Em caso de despressurização, máquinas de oxigênio cairão. Em caso de necessidade, coloque primeiro em você, para depois você poder ajudar o outro. Porque se você ficar sem ar também, você não vai ajudar o outro. Então, eu acho que a gente tem que partir disso, de se enxergar, não é ficar, como eu sou bacana, não é isso. Mas é pegar cada vez mais o que tem de humano entre nós, o que tem de humano dentro de nós, e encontrar o humano dos outros também, sabe? Porque é isso, é absurdo a gente pensar que nessa altura do campeonato, na era de Aquários, a gente precisaria estar falando qual é o valor da vida. Falar o óbvio, né? Qual é o valor da vida? Opa, como assim? Os avanços existem para Perfeito. quê? Se não é para melhorar a qualidade da vida. Perfeito. Perfeito, Clarice. É ter que dizer que é muito mais importante manter o ser humano vivo do que a economia girando. Enfim, Até, ter que até porque se não colocar na tiver cabeça ser das pessoas humano, que a vida humana tem valor. É surreal. até porque se não tiver ser humano, a economia não roda. Não Perfeito, é isso tem, mesmo. não tem nem quem produza nem quem consuma. Mas eu acho É. também, assim, porque se a gente pensa na história, no momento que a gente está vivendo, a coisa é tão grande que dá um certo desespero mesmo, sabe? Então, assim, vamos ter uma perspectiva histórica, que infelizmente é isso, a gente não fez o dever de casa, a gente perdoou como perdoou antes. Tá todo mundo aí. Eu lembro daquela idosa na rua com cartaz lamentando que não mataram todos durante o golpe militar. E é uma vovozinha, aquela que qualquer um de nós, com o nosso tipo de pensamento, a gente passaria para deixar passar. Eu lembro uma vez eu caminhando na Paulista, passa uma menina de bicicleta e grita, no início ainda, grita alguma coisa contra as pessoas que estavam se manifestando lá a favor da Lava Jato e essa história toda, e um casal super distinto que estava na frente pegou, olhou para mim e disse: tem que matar mesmo. Hã? A gente não pode mais usar a palavra bem. Não tem nada mais pernicioso do que uma pessoa de bem. Alguém que precisa se afirmar como uma pessoa de bem é porque não tem bem nenhum. E o pior é que sequestraram essa palavra e transformaram em outra coisa. Assim como justiça, assim como paz. O que é hoje em dia a justiça? O que é a paz? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício interno também e, de certa maneira, essa desaceleração forçada que a gente está vivendo agora nos permite ter o tempo para poder dialogar também, sabe? É resgatar e valorizar isso.
Que bom que a gente mantém isso. É um horror, é surreal, é absurdo, é totalmente absurdo, mas é a realidade. E a realidade vai além da fronteira do Brasil, vai muito além da fronteira do Brasil. É uma realidade mundial insana. Mas a gente já teve 2 guerras mundiais, e quando o mundo ainda não estava articulado mundialmente ao ponto de poder fazer guerras mundiais, quantas comunidades, quantas populações já foram dizimadas, já deixaram de existir por lutas de poder. E a gente que continua ali remando contra a maré, sabe? Um dos livros da minha vida foi escrito no século XIII por um menino de 16 anos, né? E o nome do texto é Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de La Boétie, que fala que um queira mandar, eu entendo, por que tantos aceitam obedecer? Que carência é essa que o ser humano tem, que precise tanto da aprovação do outro, e quanto mais poder o outro tiver, mais aquela aprovação tem valor? Vamos olhar para dentro da gente. Eu concordo plenamente. Entendo que tem um apoio fundamental, e quando eu falo da necessidade de conhecer o passado, eu estou obviamente falando de algo que se chama história. Eu acho que a história ela nos auxilia muito a, a entender e também, como eu falei, nos apoiar, né? Então, ela traz a possibilidade de que, primeiro que não é a primeira vez, né, onde a humanidade se depara com catástrofes e afins. Não vai ser a última, ao que tudo indica e o que a própria história indica, né? Mas ela nos auxilia muito a entender e também não permite, por muitas vezes, entrarmos em desespero, né? Eu acho que eu sempre acreditei muito que a história é das áreas de conhecimento, assim, está entre as áreas mais importantes do conhecimento, porque sem ela, é como eu falei, não tem como entender o que a gente vive hoje e, consequentemente, não tem como projetar um futuro viável ou minimamente possível na perspectiva da dignidade da pessoa humana. Então, aliás, você falando, e eu agora também estou comentando, enfim, eu acho que seria bem interessante a gente pensar para esse canal um espaço, um programa, uma coisa de 20 minutos, 30 minutos, relacionado à história. E isso está totalmente ligado com os direitos humanos também. Então fica Nossa, aqui eu também acho maravilhosa. uma sugestão. Acho maravilhosa essa ideia. E voltando à pesquisa que eu estava fazendo, que nem agora, talvez já está aqui ao Congresso, né? E ao STF e tudo mais. Eu achei um texto, claro que tudo eu tenho que checar muitas vezes, fui pesquisar um monte de coisa e tudo mais, mas um texto que falava que o Congresso brasileiro, isso desde a época dos portugueses ainda, ele foi fechado ou suspenso 18 vezes. Uhum. Então a gente se choca com isso como se fosse a primeira vez, mas essa é a nossa história. Então a gente precisa conhecer a nossa história para entender quem nós somos. Nós não somos o europeu que veio para cá. Nós somos a mistura desse europeu com o índio, com o negro, com todos os grupos que vieram por vontade ou obrigados. Mas nós somos essa mistura. Isso é ser brasileiro. E a gente não consegue se aceitar enquanto brasileiro. Nós somos latino-americanos. A gente tem um diferencial que tem a ver com a língua e tudo mais, mas nós somos latino-americanos, sabe? É que nem outro dia eu estava nessa onda de rever músicas, né? Daí eu estava ouvindo o Ednardo, uma gravação dele de Palo Alto. E daí tem uma parte que fala do Belchior, né? E tem uma parte que fala, por conta desse destino, o tango argentino me cai melhor que o blues. Nada contra o blues, que é maravilhoso também. Mas é isso.
o tango argentino me cai melhor que o blues, né? Sabe Vamos olhar uma. para o lado, vamos olhar para a gente, vamos olhar para o lado, vamos olhar, não desviar o olhar, ou baixar o olhar, ou achar que eu tenho que temer o olhar do outro, vamos olhar. E isso é a Sabe. coisa mais desafiadora que tem. Sabe uma coisa que você me lembrou, Clarice? Uma coisa que meu tio fala direto aqui em casa, que é assim, só como uma observação, mais no setor da música, né? Só pra gente meio que deixar no contexto. Se você perguntar pra qualquer pessoa, principalmente no Brasil, bandas que ela conhece, ela vai falar algumas do Brasil, vai falar americanas, vai falar europeias, e para você ver o nível de falta de conhecimento, né? Fala assim, mas você sabe alguma banda do Paraguai, do Uruguai, do Chile? E tem bandas incríveis lá. É meio louco essa, tipo, a gente não tem esse conhecimento nem de quem faz conteúdo que tá próximo da gente. É muito louco isso, né? De ter esse costume. Não, porque assim, a gente. É mais para deixar no contexto assim que no caso do Brasil, no caso da América do Sul, se você for ver meio ali a Argentina, eles trocam informações com os outros, Chile, Peru, eles têm essa troca natural de estar vendo o que os outros estão produzindo. E no Brasil não tem isso, é muito louco, de tipo, a gente não conhece muito o que tem aqui mais na América do Sul. Né? Assim, outro dia eu estava falando com uma amiga minha, Clara Politic, que vocês todos conhecem também, que é argentina. Ela me deu um livro, né? E aí ela pegou, e daí eu falei para ela, não li, que é de um autor latino-americano. Ela falou, pois é, vocês no Brasil não têm o costume de ler os autores latino-americanos. E é verdade. Na verdade, quem é considerado um pouco alternativa que acaba lendo os grandes clássicos. Né? E com relação a essa questão da música, eu trabalho na área de música, né? E teve uma vez com assessoria e tudo mais, e uma vez eu fui para a Argentina acompanhando uma banda, Laguna, para o que é, e a gente não tem a menor ideia que isso exista, e eu não sei se ainda existe, mas na reunião de Cosquín, na região de Cosquín, na Argentina, tem o maior festival de rock da América Latina. E assim, tinha bandas de todos os países. Incríveis, 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 sabe? Assim, fazendo um rock maravilhoso, fazendo um som muito bom, e a gente não conhecia nenhuma. E, Nenhuma. e você E falou nessa eles questão. conheciam. E você E falou eles nessa conheciam a música brasileira. e você falou nessa questão, quando você fala de rock, principalmente no Brasil, o pessoal só conhece ou o Rock in Rio, ou quando o pessoal conhece assim, quer entrar mais no assunto, vai conhecer lá aquele que é na festa na época de São João, que também é relacionado ao rock, e os Monsters of Rock. Então, tipo, aqui no Brasil o pessoal só conhece muito mais só esses três. E o Mas, Monsters eu acho que nem conhecem mais. e o Monsters é ainda mais de nicho ainda, né? Porque tem o João Rock, tem o Rock in Rio, o João Rock e o Monsters, né? Que a galera não tem É. esse... que não E vai para muito quem é da procurar. região sul Atlântica, o Atlântica também, o planeta Atlântida. E tem esse também. Então, isso que vocês estão falando é a conhecida cultura de massa, meios de comunicação de massa também, né? Que acaba dominando toda uma lógica de referenciais que são impostos, são É, colocados no nosso cotidiano como sendo legais e sem perceber, no cotidiano as pessoas são dominadas mesmo. Elas ouvem o que o meio de comunicação de massa, que fomenta a cultura de massa, diz para ela o que ela deve ouvir. É muito isso mesmo, né? E bom, aí você fica aprisionada. como eu fiquei um tempo sem vir, hoje eu estou super falante. Mas assim, vocês já pararam para ouvir música com adolescente? Eles descobrem coisas que a gente não tem a menor ideia. Então, assim, de novo, a gente está num momento de transição e é difícil porque a tendência é da gente ler as coisas a partir do referencial que a gente conhece. Mas é um momento de transição. É um mundo que ele é diferente. É que nem tem um livro chamado A Polegarzinha, que não tem a ver com a história do pequeno polegar, mas é um livro de um filósofo, acho que ele é francês, que ele fala dessa geração que se comunica pelo polegar.
Por exemplo, a noção de geografia mudou. Eu não preciso ir até uma determinada cidade para conhecer aquela rua. É diferente de ter a sensação de estar na rua. Mas eu, que nem agora, eu posso visitar um museu de dentro da minha casa, sabe? Então, essa relação mudou, né? Uhum. E aí, assim, tem um outro livro, até hoje eu estava pensando, eu não sei se existe alguma atualização dele depois de tantas coisas que aconteceram. Mas tem um livro, não sei se vocês conhecem, chamado Cauda Longa. Esse livro foi escrito pelo editor de uma revista norte-americana, a Wired, que primeiro foi um artigo na internet, e a partir das contribuições que ele recebeu, ele acabou desenvolvendo o livro. Mas cauda longa, ele parte desse conceito que é um conceito da física que diz que o zero absoluto não existe. Quando a gente faz aqueles gráficos e tudo mais, a gente põe o zero, é só uma coisa formal, porque na realidade ele não existe. E aí, então, tanto que o subtítulo do livro é Do mercado de hits ao mercado de nichos. Então, se continua existindo e vai continuar existindo esse espaço onde eles vão ditar quais são os grandes hits, as músicas, os costumes, a roupa. Então, esse ano é um verde cítrico, o ano que vem é um verde mais limão, então aquela blusa do ano passado já não serve mais. Mas, por outro lado, a partir do surgimento e da popularização da internet, por exemplo, alguém pode, na sua casa, com o seu computador, compor uma música, distribuir na internet e em algum momento vai encontrar alguém que vai ter interesse em consumir. Então, eu repito, a gente tem que aprender a entender que mundo é esse. Então, é lógico, né? É completamente absurdo, mas é lógico que a maior expectativa é de que as pessoas vão para a rua para se manifestar. Mas hoje em dia, quase tudo é feito pela internet. Então, de que maneira a gente consegue transformar a internet nessa rua? Porque também aí a gente perdeu muito. Com as fake news, com os robôs, com não sei o quê. Tá, mas há quanto tempo a gente já sabe das fake news? Há quanto tempo a gente já sabe dos robôs? Tem gente que domina essa tecnologia também do nosso lado. De que maneira a gente consegue reagir a isso? Porque o errado não é eles usarem. É lógico que é. Mas eles estão fazendo o papel deles, eles são isso. A gente que tem que aprender a reagir, sabe? E tem uma atividade pedagógica que eu acho que é super importante nas escolas, eu sempre falei isso, e as escolas geralmente têm pavor do celular, né? Até porque elas têm uma prática de deseducar, né? E eu sempre coloquei isso para professores e também alunos, que é a proposta de utilizar a internet, utilizar o celular, porque até por uma questão óbvia, é um caminho sem volta, né? Então, e também por esse entendimento de buscar cada vez mais informações e conhecimento de como é essa dinâmica, né? Como ocorrem essas narrativas, como você falou, por exemplo, um adolescente ouvindo uma música. Eu me lembro muito de levar, sei lá, Racionais para a sala de aula. E aí surgiam umas coisas muito interessantes, assim, que eu, por vezes, não tinha percebido, né? Até por uma situação de vida de vários alunos, né? Então, pessoas de periferia, por exemplo. E aí, em cima de uma parte da música, ele traz uma história que vai trazer um contexto e, de certa forma, explicando o porquê daquela parte da música, né? Então, são recursos que realmente a gente precisa estar sempre atentos e aprender mesmo, aprender a usar, aprender. Eu acho que o celular em sala de aula, por exemplo, não precisa ser todo momento, mas ele precisa ser utilizado, sim. Ele não tem que ser alguma coisa, não, deixa fora acho que ele tem que ser muito utilizado, né? Para a gente também poder aprender conjuntamente, né? Então, gente, vamos aproveitar para encerrar aqui a conversa, que já está quase dando 2 horas de conteúdo, e ainda a gente tem que enviar ainda para o pessoal ainda para poder ver e comentar. Rodrigo, você quer fazer uma última
suas últimas declarações de hoje? Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, dizer que vocês são muito especiais e hoje nós tivemos uma conversa bem interessante também com relação a essa situação da verdade, memória e justiça, né? E, e que na verdade acaba sendo a história. E eu vou terminar aqui sugerindo, como tenho feito nos encontros nossos, um livro que se chama Memórias Resistentes, Memórias Residentes. É um livro bem interessante que traz aspectos da nossa história recente, mais especificamente da ditadura, dos locais onde as pessoas eram torturadas, presas, assassinadas. E esse livro ele na verdade nasceu, foi idealizado ainda na prefeitura do Fernando Haddad e, e é bem legal porque é uma pesquisa aprofundada desse período da ditadura militar na cidade de São Paulo. Traz imagens, textos e locais onde essa desgraça toda, como eu falei, de tortura, acabou ocorrendo. E é daqueles livros fundamentais para nós entendermos a história e nos situarmos, inclusive, na cidade, né? A gente anda pela cidade, a gente verifica, sei lá, um prédio alto, um prédio baixo, uma casa perdida no centro, e aquilo ali, de repente, foi um espaço de tortura, foi um espaço, ou talvez até de resistência, enfim. Então, fica aí mais essa dica dessa vez. E nos encontramos em breve, né? Obrigado, gente. Abraços, beijos. Sim. Seguimos. E você, Clarice, tem uma última mensagem para quem está assistindo aqui a gente? Sim, eu gostaria primeiro de dizer da minha felicidade de estar de volta, agradecer a companhia de vocês, convidar todo mundo para que acompanhe a Vigília da Democracia, que nós precisamos dar o nosso recado, sim. A gente precisa mostrar que a gente existe e vamos olhar para a gente, olhar para quem está. Por mais que agora seja distante, a gente consegue se encontrar sim. Vamos marcar o chá da tarde com os amigos, cada um na sua casa, mas daí vamos nos ver e vamos construir. Não vamos deixar que essa morbidade tome conta. A gente é mais forte do que isso, a gente está resistindo a duas tragédias ao mesmo tempo. Tá bom? Então é isso, boa noite, bom fim de semana, e é isso. Valéria, algumas últimas considerações para fazer? Sem considerações, minha única consideração é pedir, por favor, fiquem em casa e dizer que eu gostei muito de estar com vocês. Clarice, amei te encontrar de novo e até breve. Beijo, queridos, boa noite. E para encerrar aqui a nossa live, lembrando que a gente vai voltar fazer um comunicado para vocês que a gente vai voltar a fazer a live de novo, só que na segunda-feira. A gente vai dar esse final de semana para a gente fazer uma pausa, para a gente poder se organizar, ver até situações de internet, para ver se a gente consegue fazer ao vivo já na própria segunda-feira. A gente tem as nossas redes sociais, que é no canal, do próprio canal Mais DH, a gente está, na verdade, no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente também está no Catarse, que é uma coisa que a gente esqueceu de até de estar falando nessas lives, tá? Se você quiser apoiar o canal, contribuir de alguma forma, a gente está lá no catarse.me. E para finalizar, aquela
sempre aquela frase que a gente acaba terminando sempre, que é resistir sempre e desistir jamais, tá bom? E até segunda-feira. Legal, gente. Valeu. Beijos, abraços. Até, beijos.